Você está ouvindo os ensinamentos do Senhor Chaitanya. De sua divina graça, Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introdução. Extraída de 5 palestras matutinas sobre o Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadasa Kaviraja Goswami, proferidas perante a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna em Nova York, durante o período que se estende de 10 a 14 de abril de 1967. A palavra Chaitanya significa força viva. Como entidades vivas, podemos movimentar-nos, mas uma mesa não pode, porque não possui força viva. Podem-se considerar o movimento e a atividade como sinais ou sintomas da força viva. Na verdade, pode-se dizer que, sem a participação da força viva, é impossível haver atividade. Embora a força viva esteja presente na condição material, esta não é Amrita, imortal. As palavras Chaitanya Charitamrita podem então ser traduzidas como o caráter da força viva na imortalidade. Mas como esta força viva manifesta-se imortalmente? Ela não é manifestada pelo homem nem por alguma outra criatura deste universo material, pois nesses corpos nenhum de nós é imortal. Possuímos a força viva, realizamos atividades e por natureza e constituição somos imortais, mas a condição material em que fomos colocados não permite que nossa imortalidade se manifeste. Afirma-se no Katha Upanishad que a eternidade e a força viva dizem respeito tanto a nós quanto a Deus. Embora isso seja um fato no sentido de que tanto nós quanto Deus somos imortais, há contudo uma diferença. Como entidades vivas, realizamos muitas atividades, mas temos a tendência a cair na natureza material. Deus não tem essa tendência. Sendo todo-poderoso, ele nunca fica sob o controle da natureza material. Na verdade, a natureza material é apenas uma demonstração de suas energias inconcebíveis. Se estamos em terra firme e olhamos para o céu, talvez vejamos apenas nuvens, mas se voamos acima das nuvens, podemos ver o sol brilhando. Do céu, os arranha-céus e as cidades parecem diminutos. De modo semelhante, na posição de Deus, toda esta criação material é insignificante. A entidade viva condicionada tem a tendência de descer das alturas, de onde tudo pode ser visto em perspectiva. Deus, entretanto, não tem essa tendência. O Senhor Supremo não está sujeito a cair sob a influência da ilusão, Maya, assim como o Sol não está sujeito a ficar abaixo das nuvens. Porque não está sujeito à ilusão, o Senhor Supremo não é condicionado. E porque nós, como entidades vivas finitas, estamos propensos a cair em ilusão, somos chamados condicionados. Os filósofos impersonalistas, Mayavadis, afirmam que tanto a entidade viva quanto o próprio Deus ficam sob o controle de Maya, quando vem a este mundo material. Isso pode aplicar-se à entidade viva, mas não é válido para Deus, pois em todas as circunstâncias a energia material funciona sob sua direção. Na Bhagavad Gita 9:11, o próprio Krishna chama de tolos aqueles que acham que o Senhor Supremo está sujeito ao condicionamento material. Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo em tudo o que existe. Ninguém deve considerar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu como sendo um de nós. Ele é o próprio Krishna, a entidade viva suprema, e como tal, ele nunca fica sob a nuvem de Maya. Krishna, suas expansões e mesmo seus devotos mais avançados jamais caem nas garras da ilusão. O Senhor Chaitanya veio à Terra simplesmente para pregar Krishna Bhakti, amor por Krishna. Em outras palavras, ele é o próprio Senhor Krishna, ensinando as entidades vivas a maneira apropriada de aproximar-se de Krishna. Ele é como um professor que, vendo o aluno em dificuldades, pega o lápis e escreve dizendo, abre aspas, faça assim, A, B, C, fecha aspas. Com isso, não se deve tolamente pensar que o professor está aprendendo o ABC. Embora apareça no papel de um devoto, devemos sempre lembrar-nos de que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, Deus, ensinando-nos como nos tornamos conscientes de Krishna.
e devemos procurar ter acerca dele esta percepção. Na Bhagavad Gita 1866, o Senhor Krishna expõe da seguinte maneira o princípio religioso mais elevado, abre aspas, abandona todas as variedades de religião e simplesmente renda-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Fecha aspas. Seguir essa instrução talvez pareça muito simples, mas invariavelmente a nossa reação é esta, abre aspas. Oh, render-me? Abandonar? Mas tenho tantas responsabilidades. Fecha aspas. E Maia, a ilusão nos diz, abre aspas. Não faças isto, ou sairás de minhas garras. Continua nas minhas garras para que eu possa chutar-te. Fecha aspas. O fato é que estamos constantemente sendo chutados por Maia. Da mesma forma que o asno é escoiceado no focinho pela fêmea quando ele a procura para fazer sexo. De modo semelhante, gatos e cachorros estão sempre brigando e granindo quando fazem sexo. Estes são os ardis da natureza. Mesmo um elefante é capturado na selva quando se usa uma elefanta treinada que o atrai a uma armadilha. Maia tem muitas atividades, e no mundo material seu grilhão mais forte é o sexo feminino. É claro que, na verdade, não somos nem homens nem mulheres, pois estas designações referem-se apenas à roupagem externa, o corpo. Na realidade, somos todos servos de Krishna. Entretanto, na vida condicionada, somos agrilhoados por correntes de ferro que se nos apresentam sob a forma de lindas mulheres. Assim, todo homem está atado à vida sexual, e por isso, quando alguém tenta conseguir libertar-se das garras materiais, precisa primeiramente aprender a controlar o impulso sexual. O sexo irrestrito coloca a pessoa completamente nas garras da ilusão. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu renunciou definitivamente a essa ilusão com a idade de 24 anos. Embora sua esposa tivesse 16 e sua mãe 70 anos, e ele fosse o único varão da família. Apesar de ser um brahmana que não era rico, ele tomou sannyasa, a ordem de vida renunciada, e assim desvencilhou-se do enredamento familiar. Se desejamos nos tornar plenamente conscientes de Krishna, temos de abandonar os grilhões impostos por Maya, ou se continuarmos com Maya, devemos viver de tal maneira que não fiquemos sujeitos à ilusão. Não é necessário abandonar a família, pois havia muitos pais de família entre os devotos mais íntimos do Senhor Chaitanya. Devemos renunciar à propensão ao gozo material. Embora admitisse que um chefe de família tivesse com sua esposa uma vida sexual regulada, o Senhor Chaitanya era muito estrito com os membros da ordem renunciada. E ele chegou a inclusive banir Haridasa Júnior, por este ter olhado luxuriosamente para uma jovem. A ideia é que cada qual deve seguir um determinado caminho e ater-se a ele, obedecendo a todas as regras e regulações necessárias para obter sucesso na vida espiritual. O Senhor Chaitanya tinha a missão de ensinar o caminho da consciência de Krishna a todos os homens e assim capacitá-los a compartilhar da imortalidade da vida espiritual. O Chaitanya Charitamrita nos mostra como Chaitanya ensinou as pessoas a tornarem-se imortais, e assim o título pode ser perfeitamente traduzido como, abre aspas, o caráter imortal da força viva, fecha aspas. A força viva suprema é a suprema personalidade de Deus. Ele é também a entidade suprema. Há inumeráveis entidades vivas, e todas elas são individuais. Isto é muito fácil de compreender. Todos nós temos pensamentos e desejos individuais, e o Senhor Supremo também é uma pessoa individual. Contudo, ele é diferente no sentido de que ele é o líder, aquele a quem ninguém pode superar. Entre as atividades vivas criadas, uma pode superar a outra nesta ou naquela aptidão. O Senhor é um indivíduo exatamente como as entidades vivas o são, mas ele é diferente no aspecto de que ele é o indivíduo supremo. Deus também é infalível, e na Bhagavad Gita ele é chamado de Achyuta, que significa aquele que jamais cai. Isto é mencionado porque na Bhagavad Gita Arjuna caíra em ilusão, mas isso não aconteceu com Krishna. Com muita frequência, ouvimos dizer que Deus é infalível, e na Bhagavad Gita 14:19 Krishna afirma, abre aspas,
Quando vires que em todas as atividades não há nada que esteja isento da ação exercida por esses modos da natureza, e que o Senhor Supremo é transcendental a todos esses modos, então poderás conhecer minha natureza espiritual. Fecha aspas. Logo, não devemos pensar que Krishna é sobrepujado pela potência material quando ele vem ao mundo material. Krishna e suas encarnações não estão sob o controle da natureza material. Eles são totalmente livres. De fato, o Srimad Bhagavatam define que quem possui natureza divina não se deixa afetar pelos modos da natureza material, embora esteja na natureza material. Se mesmo um devoto pode alcançar esta liberdade, e se dizer então do Supremo? A verdadeira questão é como podemos permanecer livres da contaminação material enquanto estamos no mundo material. Foi Rupa Goswami que explicou que podemos permanecer incontaminados enquanto vivermos neste mundo se simplesmente tivermos a ambição de servir Krishna. Pode-se então justificadamente perguntar: como posso servir? Obviamente, não se trata de mera meditação, que é apenas uma atividade mental, mas sim de trabalho prático. Amor pelo serviço a Krishna só pode ser alcançado trabalhando-se para Krishna. Em tal trabalho, não devemos deixar de usar nenhum recurso. Tudo que existe, tudo que possuímos, deve ser usado para Krishna. Podemos utilizar tudo: máquinas de escrever, automóveis, aviões, mísseis, qualquer coisa. O simples fato de falarmos às pessoas sobre a consciência de Krishna já caracteriza que também estamos prestando serviço. Se nossas mentes, sentidos, palavras, dinheiro e energias forem empregados nesse serviço a Krishna, ninguém pode considerar-nos como existentes da natureza material. Em virtude da consciência espiritual, ou consciência de Krishna, transcendemos a plataforma da natureza material. É um fato que Krishna, suas expansões e seus devotos, isto é, aqueles que trabalham para ele, não estão na natureza material, embora pessoas com um pobre fundo de conhecimento pensem que eles estejam. O Chaitanya Charitamrita ensina que a alma espiritual é imortal e que nossas atividades no mundo espiritual também são imortais. Os Mayavadis, que têm a opinião de que o absoluto é impessoal e sem forma, sustentam que a alma realizada não tem necessidade de falar. Entretanto, os Vaishnavas, que são devotos de Krishna, sustentam que quando alguém se torna autorrealizado, ele realmente começa a falar. Abre aspas. Antes, só falávamos tolices. Fecha aspas. Diz o Vaishnava. Abre aspas. Agora vamos começar a nossa verdadeira conversa, a conversa sobre Krishna. Fecha aspas. Os Mayavadis também gostam muito de usar o exemplo do pote d'água, afirmando que quando não está cheio de água, o pote produz um som, mas que quando ele está cheio, não produz som algum. Mas acaso somos potes d'água? Como podemos ser comparados a eles? Uma boa analogia utiliza as várias similaridades que possa haver entre dois objetos. O pote d'água não é uma força viva ativa, mas nós somos. A meditação sempre silenciosa pode ser adequada para um pote d'água, mas não para nós. De fato, quando alguém compreende que ele tem tantas coisas a dizer sobre Krishna, as 24 horas do dia são-lhe insuficientes. O tolo é glorificado enquanto não fala, pois ao quebrar seu silêncio, sua falta de conhecimento é exposta. O Chaitanya Charitamrita mostra que há muitas maravilhas quando se glorifica ao Supremo. No começo do Chaitanya Charitamrita, Krishna Dasa Kaviraj Goswami escreve: ofereço meus respeitos a meus mestres espirituais. Ele usa o plural aqui para referir-se à sucessão discipular. Ninguém deve ficar pensando que ele oferece suas reverências apenas a seu mestre espiritual. Na verdade, oferece-as a todo Parampara, a corrente de sucessão discipular que começa com o próprio Senhor Krishna. Dessa maneira, o Guru é mencionado no plural, para mostrar o mais elevado respeito que o autor tem por todos os Vaishnavas. Após oferecer reverências à sucessão discipular, o autor presta reverências a todos os demais devotos, aos irmãos espirituais, às expansões de Deus e à primeira manifestação da energia de Krishna. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, às vezes chamado Krishna Chaitanya, é a personificação de todos eles. Ele é Deus, Guru, devoto e a expansão de Deus. Sob a forma de seu associado Nityananda,
ele é a primeira manifestação de energia. Como Advaita, ele é uma encarnação. Como Gadadhara, ele é a potência interna. E como Shrivasa, ele é a entidade viva marginal. Logo, ninguém deve pensar que Krishna está sozinho, mas todos devem considerar que ele existe eternamente com todas as suas manifestações, como descreve Ramanujacharya. Na filosofia Vishittadvaita, as energias, expansões e encarnações de Deus são consideradas como unidade na diversidade. Em outras palavras, Deus não está separado de nenhuma delas. Junto, tudo isso é Deus. Na verdade, o Chaitanya Charitamrita não se destina ao principiante, pois é o estudo pós-graduado do conhecimento espiritual. O ideal é começar com a Bhagavad Gita e, à medida que se avança, passa-se pelo Srimad Bhagavatam e depois chega-se ao Chaitanya Charitamrita. Embora todas estas grandes escrituras estejam no mesmo nível absoluto, para efeito de estudo comparativo, o Chaitanya Charitamrita é considerado como estando na plataforma mais elevada. Nele, cada verso é composto perfeitamente. Deveras, o Senhor Chaitanya e Nityananda são comparadas ao Sol e à Lua, no sentido de que eles dissipam a escuridão existente no mundo material. Nesse caso, tanto o Sol quanto a Lua nasceram juntos, e é apropriado oferecer reverências diretamente ao Senhor Chaitanya e Nityananda. No mundo ocidental, onde as glórias do Senhor Chaitanya são relativamente desconhecidas, pode-se perguntar: quem é Krishna Chaitanya? A conclusão que se tira das Escrituras para responder essa pergunta é que ele é a suprema personalidade de Deus. Em geral, nos Upanishads, a suprema verdade absoluta é descrita de modo impessoal, mas o aspecto pessoal da verdade absoluta é mencionado no Sri Ishopanishad, Mantra 15, onde, depois de ser descrito o onipenetrante, encontramos o seguinte verso: Hiramayena patrina Satasyapi hitam mukham Tattvam pusanna pavrinu Satya dharmaya drishtaye. Ó meu Senhor, sustentador de tudo que vive, vosso verdadeiro rosto está coberto por vossa refulgência deslumbrante. Por favor, removei esta cobertura e revelai-vos a vosso devoto puro. Ishopanishad 15. Os impersonalistas não conseguem ir além da refulgência de Deus e chegar à personalidade de quem está a refulgência emana. No final do Ishopanishad, entretanto, há um hino à personalidade de Deus. Isto não quer dizer que se nega o Brahman impessoal. Ele também é descrito, mas esse Brahman é considerado a refulgência ofuscante do corpo de Chaitanya. Em outras palavras, Krishna Chaitanya é a base do Brahman impessoal. Na Bhagavad Gita 14:27, Krishna afirma também que o Brahman impessoal repousa nele. Brahmano hi pratistaham. O Paramatma, ou a super-alma, que está presente no coração de toda entidade viva e em cada átomo do universo, não passa de uma representação parcial de Chaitanya. Krishna Chaitanya é, portanto, a base do Brahman, bem como a suprema personalidade de Deus. Como supremo, ele é pleno de 6 opulências: riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia. Em resumo, devemos saber que ele é Krishna, Deus, e nada igual a ele ou maior do que ele. Não se concebe nada superior. Ele é a pessoa suprema. Virupa Goswami, um devoto confidencial a quem o Sr. Chaitanya instruiu por mais de 10 dias consecutivos, que escreveu: Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuishi Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Shri Krishna Chaitanya, que é mais magnânimo do que qualquer outro avatara, até mesmo do que o próprio Krishna, porque está outorgando gratuitamente o que nenhuma outra pessoa jamais concedeu: amor puro por Krishna. Não se deve julgar que Chaitanya ensina um longo e elaborado caminho para que se possa compreender Deus. Ele é inteiramente espiritual, e seu ponto de partida é rendição a Krishna. Ele não trilha os caminhos de Karma Yoga, Jnana Yoga ou Hatha Yoga, mas começa no final da existência material, no ponto em que se abandona todo o apego material. Na Bhagavad Gita, Krishna começa seus ensinamentos distinguindo a alma da matéria, e no 18º capítulo,
conclui no nível em que a alma se rende a ele com devoção. Para os Mayavadis, toda a conversa terminaria aí, mas é neste ponto que a verdadeira discussão apenas começa. Logo no início, o Vedanta Sutra afirma que Atato Brahma Jignasa chegou a hora de inquirirmos sobre a suprema verdade absoluta. Com isso, Rupa Goswami louva Chaitanya como o mais munificente de todas as encarnações, pois ele concede o maior presente ao indicar a forma mais elevada de serviço devocional. Em outras palavras, ele responde às mais importantes perguntas que alguém possa fazer. Há diferentes etapas de serviço devocional e compreensão acerca de Deus. Rigorosamente falando, qualquer pessoa que aceite a existência de Deus está situada em serviço devocional. Reconhecer que Deus é grande já é alguma coisa, mas não é muito. Chaitanya, pregando como Acharya, um grande preceptor, ensinou que podemos cultivar uma relação com Deus e, de fato, tornar-nos amigos de Deus. No Bhagavad Gita, Krishna mostrou a Arjuna sua forma universal, porque Arjuna era seu amigo muito querido. Todavia, ao ver Krishna como Senhor dos Universos, Arjuna realmente pediu a Krishna que lhe perdoasse uma amizade em que havia tanta familiaridade. Chaitanya vai além deste ponto. Por intermédio do Senhor Chaitanya, podemos ficar amigos de Krishna, e não há limites para esta amizade. Podemos fazer amizade com Krishna não em temor ou veneração, mas em completa liberdade, chegando ao ponto de podermos nos relacionar com Deus como seu Pai. Esta filosofia não é apenas do Chaitanya Charitamrita, mas também do Srimad Bhagavatam. Não há nenhuma outra literatura no mundo em que Deus é tratado como filho de um devoto. Habitualmente, Deus é visto como o Pai Todo-Poderoso, que supre as necessidades de seus filhos. Porém, na execução de seu serviço devocional, os grandes devotos às vezes tratam Deus por filho. O filho pede e o pai fornece, e ao fornecer a Krishna, o devoto se torna como o pai. Ao invés de receber Deus, damos para Deus. Foi imbuída deste espírito que a mãe de Krishna, Yashoda, disse ao Senhor, abre aspas, toma, come isto ou acabarás morrendo. Come direitinho. Fecha aspas. Desse modo, Krishna, embora seja o proprietário de tudo, depende da misericórdia de seu devoto. Este elevadíssimo nível de amizade é bastante singular, e nele o devoto realmente acredita ser o pai de Krishna. Entretanto, o maior presente do Senhor Chaitanya foi o seu ensinamento de que se pode realmente tratar Krishna como amante. Nesse relacionamento, o Senhor fica tão apegado que expressa sua incapacidade de corresponder à altura. Krishna sentia-se tão grato aos golpes, às vaquerias de Vrindavana, que se achou incapaz de retribuir o amor delas. Não posso retribuir vosso amor, disse-lhes ele. Meus recursos esgotaram-se. Assim, o serviço devocional é executado nesta excelente plataforma. E Chaitanya Mahaprabhu deixou-nos conhecer a relação em que o devoto de Krishna age como amante e amado. Isto jamais foi concedido por alguma outra encarnação ou acharya anteriores. Por isso, Grupa Goswami escreveu sobre Chaitanya. Abre aspas. Em si, o serviço devocional é a plataforma mais elevada, a gloriosa plataforma que passamos a conhecer graças a ti. És Krishna de tez dourada e és Satinandana, o filho de mãe Sati. Aqueles que ouvirem Chaitanya Charitamrita hão de guardar-te em seus corações. Será fácil compreender Krishna por meio de ti. Fecha aspas. Assim, Chaitanya Mahaprabhu veio para dar-nos Krishna, e o método por ele mostrado não foi a meditação, as atividades frutivas ou o estudo das escrituras, mas o amor. Frequentemente ouvimos a expressão amor por Deus. Pode-se aprender através da filosofia Vaishnava o quanto este amor por Deus pode de fato ser desenvolvido. Em muitos lugares e em muitas escrituras pode-se encontrar conhecimento teórico sobre amor por Deus. Mas nos textos Vaishnavas encontra-se o que é realmente este amor por Deus e como ele se desenvolve. Esta é a singularíssima e mais elevada maneira de desenvolver amor por Deus, concedida por Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo neste mundo material, podemos ter uma pequena sensação de amor. Como isso é possível? Isso se deve ao amor que se encontra no Supremo.
O que quer que experimentemos nesta vida condicionada vem do Senhor Supremo, que é a fonte última de tudo. Em nosso relacionamento original com o Senhor Supremo, existe verdadeiro amor, e este amor reflete-se pervertidamente através de condições materiais. Nosso amor verdadeiro é contínuo e infindável, porém, como este amor reflete-se pervertidamente neste mundo material, falta-lhe continuidade e ele é inebriante. Se queremos verdadeiro amor transcendental, temos de transferir nosso amor ao supremo objeto amoroso, a suprema personalidade de Deus. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. Na consciência material, estamos tentando amar aquilo que não é absolutamente digno de amor. Damos nosso amor aos cães e aos gatos, correndo o risco de, na hora da morte, possivelmente pensarmos neles e, consequentemente, nascermos numa família de cães e gatos. Logo, o amor cujo objeto não é Krishna leva à decadência. Ninguém deve pensar que Krishna ou Deus é algo obscuro ou que apenas umas poucas pessoas escolhidas podem alcançar. Chaitanya Mahaprabhu informa-nos que em todo país e em toda a escritura existe algum vestígio de amor por Deus. Infelizmente, ninguém sabe o que na verdade é amor por Deus. Entretanto, as escrituras védicas são diferentes, no aspecto de que podem orientar o indivíduo quanto à maneira apropriada de amar a Deus. Outras escrituras não dão informação de como alguém pode amar a Deus, e de fato tampouco definem ou descrevem o que ou quem Deus é na realidade. Embora formalmente promovam o amor por Deus, eles não ensinam como alguém pode inseri-lo em sua vida. Mas Chaitanya Mahaprabhu dá uma demonstração prática de como amar Deus num relacionamento conjugal. Assumindo o papel de Radharani, Chaitanya tenta amar Krishna como Radharani o amou. Krishna estava sempre surpreso com o amor de Radharani. Que é que Radharani faz para me dar tanto prazer? Ele às vezes perguntava. A fim de estudar Radharani, Krishna viveu o papel dela e tentou compreender a si próprio. Este é o segredo da encarnação do Senhor Chaitanya. Chaitanya é Krishna, mas ele assumiu a atitude e o papel de Radharani para mostrar-nos como amar Krishna. Por isso, oramos a ele com as seguintes palavras: ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo, que está absorto em procurar saber o que Radharani pensa. Isso traz à tona a questão de quem é Radharani e quem é Radha Krishna. Na verdade, Radha Krishna é troca de amor. Este amor não é ordinário. Krishna tem potências ilimitadas, sendo três delas principais: a interna, a externa e a marginal. Na potência interna, há três divisões: Samvit, Ladini e Sandini. A potência Ladini é a potência de prazer. Todas as entidades vivas têm esta potência que os impele a procurar o prazer, pois todos estão tentando obter prazer. Esta é a natureza intrínseca da entidade viva. Atualmente, estamos tentando usar a nossa potência de prazer com o auxílio do corpo que está sujeito a essa condição material. Pelo contato corpóreo, estamos tentando tirar prazer dos objetos de sentidos materiais. Não devemos pensar, todavia, que Krishna, que é sempre espiritual, tenta obter prazer neste plano material, assim como nós. Krishna descreve o universo material como um lugar impermanente, cheio de misérias. Por que então ele buscaria prazer na forma material? Ele é super-alma, o Espírito Supremo, e seu prazer está além da concepção material. Para aprendermos como o prazer de Krishna pode ser obtido, devemos ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam, em que a potência de prazer de Krishna é revelada em seus passatempos como Radharani e as donzelas de Vraja. Infelizmente, pessoas sem inteligência dirigem-se de imediato para os divertimentos de Krishna no Dashamaskanda, o 10º canto. O abraço que Krishna dá em Radharani e seu bailar com as vaquerias na dança da raça são atividades que geralmente os homens comuns não compreendem, porque consideram esses passatempos à luz da luxúria mundana. Eles pensam incorretamente que Krishna é como eles próprios, e que ele abraça as golpes do mesmo jeito que um homem comum abraça uma mocinha. Com isso, algumas pessoas se interessam por Krishna porque pensam que sua religião permite a imoderação sexual. Isso não é Krishna Bhakti.
amor por Krishna, mas Prakrita Sahaja, luxúria materialista. A fim de evitar tais erros, devemos compreender quem é realmente Radha Krishna. Radha e Krishna manifestam seus passatempos por meio da energia interna de Krishna. A potência de prazer manifesta pela energia interna de Krishna é um assunto muito difícil, e a menos que se compreenda quem é Krishna, não se pode entendê-la. Krishna não sente nenhum prazer neste mundo material, mas ele tem uma potência de prazer. Porque somos partes integrantes de Krishna, a potência de prazer também está em nós, mas estamos tentando encontrar na matéria essa potência de prazer. Krishna, todavia, não faz essa vã tentativa. O objeto da potência de prazer de Krishna é Radharani, e ele manifesta sua potência ou energia como Radharani, e então se ocupa em casos amorosos com ela. Em outras palavras, Krishna não sente prazer nesta energia externa, mas manifesta sua energia interna. Sua potência de prazer como Radharani, assim, Krishna manifesta-se como Radharani a fim de mostrar sua potência de prazer interna. Das muitas extensões, expansões e encarnações do Senhor, esta potência de prazer é a primeira e a principal. Não se deve pensar que Radharani é desvinculada de Krishna. Radharani também é Krishna, pois não há diferença entre a energia e o energético. Sem energia, o energético não tem significado, e sem o energético não há energia. De modo semelhante, sem nada não existe significado para Krishna, e sem Krishna não existe significado para Radha. Por esta razão, a filosofia Vaishnava, primeiro de tudo, presta reverências e adoração à potência de prazer interna do Senhor Supremo. Logo, o Senhor e sua potência não sempre designados como Radha Krishna, são sempre designados como Radha Krishna. Do mesmo modo, aqueles que adoram o nome de Narayana, primeiro de tudo pronunciam o nome de Lakshmi, como Lakshmi Narayana. Assim também aqueles que adoram o Senhor Rama, primeiramente pronunciam o nome de Sita, em qualquer caso, Sitarama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana. A potência sempre vem antes. Radha e Krishna são a mesma coisa. E quando deseja desfrutar de prazer, Krishna manifesta-se como Radharani. A troca de amor espiritual entre Radha e Krishna é a verdadeira manifestação da potência interna de prazer de Krishna. Embora façamos alusão a quando Krishna deseja, não podemos dizer exatamente quando Krishna desejou. Só falamos dessa maneira porque na vida condicionada consideramos que tudo tem um começo. No entanto, na vida absoluta ou espiritual não existe nem começo nem fim. Todavia, para compreendermos que Radha e Krishna são idênticos e que também se dividem, a pergunta "quando" automaticamente surge em nossa mente. Ao desejar desfrutar de sua potência de prazer, Krishna manifestou-se separadamente sob a forma de Radharani. E quando ele quis compreender si próprio por intermédio de Radha, uniu-se com Radharani, e esta unificação chama-se Senhor Chaitanya. Por que Krishna assumiu a forma de Chaitanya Mahaprabhu? Explica-se que Krishna desejou conhecer a glória do amor de Radha. Por que ela me ama tanto assim? Perguntava Krishna. Qual será a minha qualificação especial que tanto a atrai? E qual é, precisamente, o modo pelo qual ela me ama? Parece estranho que Krishna, como o Supremo, ficasse atraído pelo amor de alguém. Buscamos o amor de uma mulher ou de um homem porque somos imperfeitos e sentimos falta de alguma coisa. O amor que uma mulher expressa, esta potência e prazer, está ausente no homem, e por isso o homem deseja uma mulher. Mas esse não é o caso de Krishna, que é completo em si mesmo. Assim, Krishna exprimiu surpresa. Por que me sinto atraído a Radharani? E quando Radharani sente amor por mim, e será que ela realmente sente? Para saborear a essência desse romance amoroso, Krishna apareceu exatamente como a lua aparece no horizonte do mar. Assim como a lua foi produzida pela batedura do mar, batendo as aventuras amorosas e espirituais, a lua apareceu sob a forma de Chaitanya Mahaprabhu. De fato, a tez de Chaitanya era dourada, tal qual a lua. Embora esta linguagem seja figurada, ela transmite o significado por trás do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu.
O significado completo de seu aparecimento será explicado em capítulos posteriores. As manifestações do Supremo também são explicadas no Chaitanya Charitamrita. Ao oferecer respeitos ao Senhor Chaitanya, Krishnadasa Kaviraja em seguida oferece-os a Nityananda. Ele explica que Nityananda é uma manifestação de Sankarsana, que é a origem do Mahavishnu. A primeira manifestação de Krishna é Balarama, após a qual vem Sankarsana, e depois de Sankarsana, ele manifesta-se como Pradyumna. Desse modo, acontecem muitas expansões. Embora existam muitas expansões, o Senhor Krishna é a forma original, como confirma a Brahma Samhita. Ele é como a vela original, da qual se acendem muitos milhares e milhões de velas. Embora um número ilimitado de velas possa ser aceso, a vela original retém sua identidade original. Dessa maneira, Krishna expande-se em muitas luzes. Todas essas expansões chamam-se Vishnu Tattva. Vishnu é uma luz grande, e nós somos luzes pequenas, mas somos todos expansões de Krishna. Quando é necessário criar o universo material, Vishnu expande-se como Mahavishnu. Este Mahavishnu deita-se no oceano causal e exala de suas narinas todos os universos. Assim, do Mahavishnu e do oceano causal surgem todos os universos. E todos esses universos flutuam do oceano causal. A este respeito, conta-se a história de Vamana, que ao dar 3 passos abriu com seu pé a cobertura do universo. A água do oceano causal fluiu pelo orifício feito pelo seu pé, e afirma-se que esta corrente de água se tornou o rio Ganges. Por isso Ganges é aceito como a sacratíssima água de Vishnu e adorado por todos os hindus, desde os Himalaias até a Baía da Bengala. Esse Mahavishnu, que está deitado no oceano causal, é na verdade uma expansão de Balarama, que é a primeira expansão de Krishna. E nos passatempos de Vrindavana é o irmão de Krishna. No Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a palavra Rama refere-se a Balarama. Como Nityananda é uma expansão de Balarama, Rama também se refere ao Senhor Nityananda. Assim, Hare Krishna, Hare Rama é uma invocação não apenas a Krishna e Balarama, mas também ao Senhor Chaitanya e Nityananda. O Chaitanya Charitamrita trata-se basicamente do que está além desta criação material. A expansão cósmica material chama-se Maya, porque não tem existência eterna. Porque ora está manifesta, ora imanifesta, ela é considerada ilusória. Porém, além desta manifestação temporária, existe uma natureza superior, como indica a Bhagavad Gita 8.20. Parastasmatu bhavyonyo vyakto vyakta sanatanaha yassa sarveshu bhuteshu nashatsu na vinashati. Todavia, existe outra natureza, que é eterna e transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. Ela é suprema e nunca é aniquilada. Quando tudo neste mundo é aniquilado, essa parte permanece inalterada. Essa natureza suprema está além do manifesto, Vyaktaha, e do imanifesto, Avyaktaha. Essa natureza superior, que está além tanto da criação quanto da aniquilação, é a força viva que se manifesta nos corpos de todas as entidades vivas. O corpo em si é composto de natureza inferior, matéria, mas a natureza superior é que lhe imprime movimento. O sintoma dessa natureza superior é a consciência. Assim, no mundo espiritual, onde tudo é composto de natureza superior, tudo é consciente. No mundo material, objetos inanimados não são conscientes, mas no mundo espiritual, a situação é bem diferente. Lá, uma mesa é consciente, a terra é consciente, as árvores são conscientes, tudo é consciente. Não é possível imaginar até onde é que essa manifestação material se estende. No mundo material, usa-se a imaginação ou algum outro método imperfeito para se calcular algo. Mas os textos védicos dão informação do que se encontra além do universo material. Aqueles que acreditam no conhecimento espiritual talvez duvidem das conclusões védicas,
pois nem sequer podem calcular qual é a extensão deste universo. Tampouco podem adentrar-se no próprio universo. Valendo-se de processos experimentais, não é possível obter informação sobre algo além desta natureza material. Aquilo que ultrapassa nosso poder de concepção chama-se atíntia, concebível. É inútil argumentar ou especular sobre o que é inconcebível. Se é de fato inconcebível, não está sujeito a especulação ou experimentação. Nossa energia é limitada e nossa percepção sensorial é limitada. Por isso, devemos depender das conclusões védicas para conhecermos aquilo que é inconcebível. O conhecimento da natureza superior simplesmente deve ser aceito sem argumento. Como é possível argumentar sobre algo a que não temos acesso? O método para compreender o tema transcendental é dado pelo próprio Senhor Krishna na Bhagavad Gita 4.1, onde ele diz a Arjuna: Iman vivashate yogam proktavanaham avyayam vishvas vishvamanave praha manuikshvakave bravit. Abre aspas. Eu ensinei essa essência imperecível do yoga a Virasvan, o deus do sol. E Virasvan ensinou a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou a Ikshvaku. Fecha aspas. Este é o método de Parampara, ou sucessão discipular. De modo semelhante, no Srimad Bhagavatam, Krishna infundiu conhecimento no coração de Brahma, a primeira criatura do universo. Brahma ensinou estas lições a seu discípulo Narada, e Narada transmitiu esse conhecimento a seu discípulo Vyasadeva. Vyasadeva transmitiu a Madhvacharya, e Madhvacharya, este conhecimento chegou a Madhavendra Puri, depois a Ishvara Puri e enfim a Chaitanya Mahaprabhu. Alguém pode perguntar, se Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, por que então precisaria de um mestre espiritual? Evidentemente, ele não precisava de um mestre espiritual. Porém, como estava desempenhando o papel de acharya, aquele que ensina pelo exemplo, ele aceitou um mestre espiritual. Mesmo o próprio Krishna aceitou um mestre espiritual, pois este é o sistema. Desse modo, o Senhor estabelece o exemplo para os homens. Entretanto, não devemos pensar que o Senhor aceita um mestre espiritual porque lhe falta conhecimento. Ele está apenas enfatizando a importância de se aceitar a sucessão discipular. O conhecimento transmitido por essa sucessão discipular realmente vem do próprio Senhor, e se é entregue intacto, o conhecimento é perfeito. Embora talvez não estejamos em contato com a personalidade original que primeiramente transmitiu o conhecimento, podemos receber o mesmo conhecimento através desse processo de transmissão. No Srimad Bhagavatam, afirma-se que Krishna, a verdade absoluta, a personalidade de Deus, incutiu conhecimento transcendental no coração de Brahma. Esta é, então, uma maneira pela qual o conhecimento é recebido, por meio do coração. Logo, há dois processos pelos quais alguém pode receber conhecimento. Um depende da personalidade de Deus, que, como super-alma, está situado nos corações de todas as entidades vivas, e o outro depende do Guru, ou mestre espiritual, que é uma expansão de Krishna. Assim, Krishna transmite informação tanto interna quanto externamente. Basta-nos apenas recebê-la. Se o conhecimento é recebido desse modo, não importa se é inconcebível ou não. No Srimad Bhagavatam, há uma grande quantidade de informações sobre os planetas Vaikunthas, que estão localizados além do universo material. Do mesmo modo, no Chaitanya Charitamrita, dá-se muita informação inconcebível. Qualquer esforço que se empreenda para obter esta informação através do conhecimento experimental será infrutífero. O conhecimento simplesmente terá de ser aceito, de acordo com o método védico. Shabda, ou som transcendental, é considerado como evidência. O som é muito importante na compreensão védica, pois, quando puro, é aceito como autorizado. Mesmo no mundo material, aceitamos muita informação que, percorrendo milhares de quilômetros, nos é enviada pelo telefone ou rádio. Desse modo, em nossas vidas diárias, também aceitamos o som como evidência. Embora não possamos ver o informante, aceitamos sua informação como válida com base no som.
A vibração sonora é, portanto, muito importante na transmissão do conhecimento védico. Os Vedas informam-nos que, além desta manifestação cósmica, existem extensos planetas e o céu espiritual. Esta manifestação material é considerada apenas como uma pequena porção da criação total. A manifestação material inclui não apenas este universo, mas também inúmeros outros, porém juntos todos os universos materiais compreendem uma mera fração da criação total. A maior parte da criação está situada no céu espiritual. Nesse céu flutuam inúmeros planetas chamados Vaikuntha Lokas. Cada Vaikuntha Loka é presidido por uma das expansões de Narayana, que se apresenta sob a forma de 4 braços: Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Como se afirmou antes, sob a forma de Mahavishnu, o Senhor manifesta os universos materiais. Assim como esposo e esposa se combinam para gerar a progenie, o Mahavishnu combina-se com sua esposa Maya, ou natureza material. Isto também é confirmado na Bhagavad Gita 14.4, onde Krishna diz: Sarvayonishu Kauteyam Murtaya Sambhavantyah Tassam Brahma Mahadionir Aham Vidya Pradapita. Abre aspas, ó filho de Kunti. Deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as espécies de vida se tornam possíveis e que eu sou o pai que dá a semente. Fecha aspas. Vishnu fecundou Maya, ou a natureza material, ao lançar um simples olhar para ela. Este é o método espiritual. Materialmente, limitamos-nos a fecundar apenas através de uma parte específica de nosso corpo, mas o Senhor Supremo, Krishna, ou Mahavishnu, pode fecundar qualquer parte por meio de qualquer parte. Com o simples ato de olhar, o Senhor pode conceber incontáveis entidades vivas no ventre da natureza material. A Brahma Samhita também confirma que o corpo espiritual do Senhor Supremo é tão poderoso que qualquer parte desse corpo pode executar as funções de qualquer outra parte. Podemos tocar somente com a mão ou pele, mas Krishna pode tocar com um simples olhar. Podemos ver apenas com nossos olhos, não podemos tocar ou cheirar com eles. Krishna, todavia, pode cheirar e também comer com seus olhos. Quando se oferecem alimentos a Krishna, não vemos se ele está comendo, mas ele come com o simples ato de olhar para a comida. Não devemos imaginar como as coisas funcionam no mundo espiritual, onde tudo é espiritual. Nem por isso deve-se concluir que Krishna não come ou que apenas imaginamos que ele come. Ele realmente come, só que diferente da nossa maneira de comer. Nosso processo de comer será semelhante ao dele quando estivermos completamente na plataforma espiritual. Nessa plataforma, cada parte do corpo pode executar a ação de qualquer outra parte. Vishnu não precisa de nada para poder criar. Ele não precisa da deusa Lakshmi para trazer Brahma à existência, pois Brahma nasce da flor de lótus que brota do umbigo de Vishnu. A deusa Lakshmi senta-se aos pés de Vishnu e o serve. Neste mundo material, o sexo é necessário para se produzir filhos, mas no mundo espiritual, alguém pode produzir tantos filhos quanto queira sem ter de recorrer à ajuda da esposa. Como não conhecemos energia espiritual, pensamos que o episódio no qual Brahma nasce do umbigo de Vishnu é apenas fictício. Não estamos cientes de que a energia espiritual é tão poderosa que pode-se fazer toda e qualquer coisa. A energia material depende de determinadas leis, mas a energia espiritual é completamente independente. Brahma nasce do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, que não passa de uma manifestação parcial do Mahavishnu. Incontáveis universos residem como sementes nos poros da pele do Mahavishnu, e quando ele exala, todos se manifestam. No mundo material, não conhecemos nada disso, mas experimentamos um reflexo pervertido do fenômeno da transpiração. Entretanto, não podemos imaginar qual a duração de uma respiração do Mahavishnu, pois durante uma só respiração todos os universos são criados e aniquilados. O Senhor Brahma vive somente o período que corresponde a apenas uma respiração, e de acordo com a nossa escala de tempo, 4 bilhões e 320 milhões de anos constituem apenas 12 horas de Brahma, e Brahma vive 100 de seus anos.
Contudo, no total, a vida de Brahma está contida numa respiração do Mahavishnu. Logo, não nos é possível imaginar o poder respiratório do Senhor Supremo. Esse Mahavishnu não passa de uma manifestação parcial de Krishna. Nos versos 10 e 11, Krishnadasa Kaviraja descreve Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu, expansões plenárias sucessivas de Mahavishnu. Brahma aparece sobre uma flor de lótus que cresce do umbigo de Garbhodakashai Vishnu, e dentro do caule desse lótus existem muitos sistemas planetários. Então, Brahma cria toda a sociedade humana, a sociedade animal, tudo. Kshirodakashai Vishnu repousa sobre o oceano de leite dentro do universo, do qual ele é o controlador e mantenedor. Assim, Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor, e quando chega a hora da aniquilação, Shiva finalizará tudo. Dessa maneira, Krishnadasa Kaviraja Goswami apresenta ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu como o próprio Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, e o Senhor Nityananda como Balarama, a primeira expansão de Krishna. Advaitacharya, outro dos principais discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é aceito como uma expansão de Mahavishnu. Logo, Advaitacharya também é o Senhor, ou mais precisamente uma expansão do Senhor. A palavra Advaita significa não dual, e ele tem esse nome devido ao fato de que ele não é diferente do Senhor Supremo. Ele também é chamado Acharya, preceptor, porque disseminou a consciência de Krishna. Desse modo, ele é tal qual Chaitanya Mahaprabhu. Embora seja o próprio Shri Krishna, Chaitanya aparece como um devoto para ensinar as pessoas em geral como amar Krishna. De maneira semelhante, a Advaitacharya aparece simplesmente para distribuir o conhecimento da consciência de Krishna. Assim, ele é também uma encarnação do Senhor como devoto. Krishna manifesta-se em 5 expansões diferentes, e sob a forma de Shri Krishna Chaitanya, Nityananda, Advaitacharya, Gadadhara, Shrivasa e outros, ele e todos os seus associados aparecem como devotos do Senhor Supremo. Em todos os casos, Chaitanya Mahaprabhu é a fonte de energia para todos os seus devotos. Sendo assim, se nos refugiarmos em Chaitanya Mahaprabhu para então executarmos com sucesso e consciência de Krishna, com certeza progrediremos. Há uma canção devocional de Narottama Dasa Thakura que afirma: Meu querido Senhor Chaitanya, por favor, tende misericórdia de mim. Não existe ninguém que seja tão misericordioso como vós. Minha súplica é muito urgente porque tendes como missão salvar as almas caídas, e ninguém é mais caído do que eu. Peço prioridade. O autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraja Goswami, era habitante de Vrindavana e grande devoto. Ele estivera vivendo com sua família em Katwa, um lugarejo localizado no distrito de Burdwan, Bengala. Sua família também adorava Radha Krishna. Certa vez, quando entre seus familiares houve um atrito sobre serviço devocional, Krishnadasa Kaviraja Goswami teve um sonho no qual Nityananda Prabhu aconselhou a sair de casa e ir para Vrindavana. Embora estivesse muito velho, partiu naquela mesma noite e foi viver em Vrindavana. Durante sua permanência lá, ele conheceu alguns dos Goswamis, os principais discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos de Vrindavana pediram-lhe que escrevesse o Chaitanya Charitamrita. Embora ao começar esta obra tivesse uma idade muito avançada, pela graça do Senhor Chaitanya, ele a concluiu. Atualmente, este é o mais autorizado livro sobre a filosofia e a vida de Chaitanya. Quando Krishnadasa Kaviraja Goswami vivia em Vrindavana, não havia muitos templos. Naquela época, Madana Mohana, Govindaji e Gopinatha eram os 3 templos principais. Como residente de Vrindavana, ele visitou esses templos para oferecer reverências às deidades e solicitar o favor de Deus. Meu progresso na vida espiritual é muito lento, por isso peço vossa ajuda. No Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa primeiro oferece suas reverências a Madana Mohana Vigraha, a deidade que pode nos ajudar a progredir em consciência de Krishna. Na execução da consciência de Krishna, nosso primeiro dever é conhecer Krishna e nosso relacionamento com ele. Conhecer Krishna é conhecer-nos a nós mesmos, e conhecer-nos a nós mesmos é conhecer nosso relacionamento com Krishna.
Visto que este relacionamento pode passar a ser conhecido através da adoração a Madana Mohana Vigraha, Krishnadasa Kaviraja Goswami primeiro estabeleceu-se relacionamento com esta deidade. Estabelecido este relacionamento, Krishnadasa começa a adorar a deidade funcional, Govinda. Govinda reside eternamente em Vrindavana. No mundo espiritual de Vrindavana, os prédios são feitos de pedra filosofal. As vacas são conhecidas como vacas Surabi, que fornecem leite em abundância, e as árvores são conhecidas como árvores dos desejos, pois produzem qualquer coisa que se deseje. Em Vrindavana, Krishna apacenta as vacas Surabi e é adorado por centenas e milhares de gopis, vaqueirinhas, que são todas deusas da fortuna. Quando Krishna advém a este mundo material, esta mesma Vrindavana advém com ele, assim como um séquito acompanha uma personalidade importante. Porque quando Krishna vem, sua terra também vem. Vrindavana não é tida como existente no mundo material. Por isso, os devotos refugiam-se na Vrindavana da Índia, pois é considerada uma réplica da Vrindavana original. Embora alguém possa queixar-se de que na Vrindavana daqui não exista nenhuma Kalpa Vriksha, árvore dos desejos, quando os Goswamis viviam lá, as Kalpas Vrikshas estavam presentes. Mas não se deve ficar pensando que alguém simplesmente possa dirigir-se a essas árvores e impor seus desejos. Primeiramente, é preciso tornar-se devoto. Os Goswamis costumavam ficar sob uma árvore apenas por uma noite, e as árvores satisfaziam-lhe todos os desejos. Para o homem comum, isto pode parecer muito surpreendente, mas à medida que se progride em serviço devocional, pode-se compreender tudo isto. Vrindavana é realmente experimentada na íntegra por pessoas que pararam de tentar sentir prazer no gozo material. Quando minha mente ficará livre de todos os anseios de gozo material, de modo que eu seja capaz de ver Vrindavana? Pergunta um grande devoto. Quanto mais conscientes de Krishna ficamos e quanto mais avançamos, tanto mais tudo se nos revela como espiritual. Assim, Krishnadasa Kaviraja Goswami considerava que a Vrindavana da Índia estava em pé de igualdade com a Vrindavana do céu espiritual. E no Chaitanya Charitamrita, ele descreve que num trono decorado com pedras preciosas, Radharani e Krishna estão em Vrindavana, sentados embaixo de uma árvore dos desejos. Ali, os queridos amigos de Krishna, os vaqueirinhos e as gopis servem Radha e Krishna, cantando, dançando, oferecendo nozes de betel e refrescos e decorando suas onipotências com flores. Mesmo hoje em dia, o povo da Índia decora tronos e revive esta cena durante o mês de julho. Geralmente, nessa época, as pessoas vão a Vrindavana para lhe oferecer seus respeitos às deidades. Krishnadasa Goswami advoga que as deidades de Radha e Krishna mostram-nos como servir Radha e Krishna. As deidades Madana Mohana simplesmente estabelecem que eu sou o vosso servo eterno. Com Govinda, todavia, há uma verdadeira aceitação de serviço, e por isso ele é chamado de deidade funcional. A deidade de Gopinata é Krishna, como senhor e proprietário das gopis. Ele atraía todas as gopis, ou vaqueirinhas, com o som de sua flauta, e quando elas vinham, ele dançava com elas. Todas estas atividades estão descritas no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Essas gopis eram amigas de infância de Krishna, e eram todas casadas, pois na Índia as mocinhas casam-se por volta dos 12 anos. Os rapazes, porém, não se casam antes de completar 18 anos. E por isso Krishna, que nessa época tinha 15 ou 16 anos, era solteiro. Não obstante, ele fez essas mocinhas saírem de suas casas e convidou-as para dançar com ele. Essa dança é chamada Dança da Rasa Lila, e é o mais elevado de todos os passatempos realizados em Vrindavana. Portanto, Krishna é chamado Gopinata, porque é o amado Senhor das Gopis. Krishnadasa Kaviraja Goswami roga as bênçãos do Senhor Gopinata. Que este Gopinata, o Senhor das Gopis, Krishna te abençoe, que sejas abençoado por Gopinata. Assim como Krishna atraía as gopis com o doce som de sua flauta, o autor do Chaitanya Charitamrita ora para que ele também atraia a mente do leitor com sua vibração transcendental. O propósito deste livro, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, é transmitir, através da simples leitura de um estudo resumido,
a essência dessa vibração. A missão do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu instruiu seus discípulos para que escrevessem livros sobre a ciência de Krishna, uma tarefa que seus seguidores vêm executando até hoje. As elaborações e exposições da filosofia ensinada pelo Senhor Chaitanya são de fato muito volumosas, exatas e coerentes devido ao sistema de sucessão discipular. Embora fosse amplamente reconhecido como um erudito durante sua juventude, o Senhor Chaitanya deixou apenas 8 versos, chamados Shikshastaka. Estes 8 versos revelam claramente sua missão e preceitos. Traduzem-se a seguir estas preces sumamente valiosas. 1. Glória ao Shri Krishna Sankirtana, que tira do coração toda a poeira acumulada durante anos e extingue o fogo da vida condicionada, na qual existem repetidos nascimentos e mortes. Este movimento de Sankirtana é a principal bênção para toda a humanidade porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo o conhecimento transcendental. Aumenta o oceano de bem-aventurança transcendental e capacita-nos a saborear plenamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. 2. Ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder toda a bênção aos seres vivos, e por isso tem centenas e milhões de nomes, tais como Krishna e Govinda. Nestes nomes transcendentais aplicaste todas as tuas energias transcendentais. Nem sequer há regras rígidas e fixas para se cantar estes nomes. Ó meu Senhor, por tua bondade, capacita-nos a nos aproximarmos facilmente de ti, por intermédio dos teus santos nomes, mas sou tão desaventurado que não sinto atração por ele. Terceiro, deve-se cantar os santos nomes do Senhor num estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante do que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio e deve-se estar pronto a oferecer todo respeito aos outros. Nesse estado mental, pode-se cantar constantemente o santo nome do Senhor. Quarto, ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, tampouco quero seguidores. Tudo o que quero é teu serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Quinto, ó filho de Maharaja Nanda, sou teu servo eterno, mas de alguma maneira caí no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, tira-me deste oceano de mortes e coloca-me como um dos átomos aos teus pés de lótus. Sexto, ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor que fluem constantemente quando canto teu santo nome. Quando minha voz se abafará e quando os pelos do meu corpo se arrepiarão com a recitação de teu nome. Sétimo, ó Govinda, sentindo saudade de ti, para mim um momento parece durar 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva, e na tua ausência sinto-me completamente vazio no mundo. Oitavo, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e ele sempre permanecerá nessa posição. Mesmo que me trates asperamente ao abraçar-me, ou me parta o coração por não estar presente diante de mim, ele é completamente livre para fazer o que bem quiser, pois sob todas as condições, ele é sempre o meu Senhor adorável. Prefácio. Não há diferença entre os ensinamentos do Senhor Chaitanya apresentados aqui e os ensinamentos do Senhor Krishna, contidos no Bhagavad Gita. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são demonstrações práticas dos ensinamentos do Senhor Krishna. Na Bhagavad Gita, a instrução final do Senhor Krishna é que todos devem render-se a ele, ao Senhor Krishna. Krishna promete encarregar-se imediatamente dessa alma rendida. O Senhor, a suprema personalidade de Deus, já se encarrega da manutenção da criação através da sua expansão plenária, Kshoradakashai Vishnu, mas esta manutenção não é direta. Entretanto, ao dizer que cuida do seu devoto puro, o Senhor na realidade assume diretamente essa incumbência. O devoto puro é uma alma que sempre está rendida ao Senhor, da mesma maneira que um filho está rendido a seus pais, ou um animal está rendido ao seu dono. No processo de rendição, a pessoa deve, primeiro, aceitar as coisas favoráveis ao desempenho do serviço devocional. Segundo, rejeitar as coisas desfavoráveis. Terceiro,
Acreditar firmemente na proteção dada pelo Senhor. Quarto, sentir-se exclusivamente dependente da misericórdia do Senhor. Quinto, não ter nenhum interesse diferente do interesse do Senhor. E sexto, sempre ser manso e humilde. O Senhor exige que todos se rendam a Ele. Seguindo essas 6 diretrizes, mais os pretensos eruditos, que não têm inteligência, deturpam estas ordens e induzem a massa de pessoas a rejeitá-las. Na conclusão do 9º capítulo da Bhagavad Gita, 9:34, o Senhor diretamente diz: Ocupa tua mente sempre em pensar em mim, oferece-me reverências e adora-me. Estando inteiramente absorto em mim, com certeza virás a mim. Entretanto, os demônios possuidores de erudição mundana desencaminham a massa popular, dirigindo-a para a verdade impessoal e manifesta, eterna e não nascida, ao invés de conduzi-la para a personalidade de Deus. Os filósofos mayavadis e impersonalistas não aceitam que o aspecto último da verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus. Se alguém deseja compreender o Sol como ele é, deve primeiro observar o brilho do Sol, em seguida, conhecer o globo solar e depois de penetrar naquele globo, ficar face a face com a deidade que predomina o Sol. Devido a um pobre fundo de conhecimento, os filósofos mayavadis não conseguem ir além da refulgência Brahman, que pode ser comparada ao brilho do Sol. Os Upanishads confirmam que se deve penetrar a deslumbrante refulgência do Brahman para que se possa ver o verdadeiro rosto da personalidade de Deus. O Senhor Chaitanya, portanto, ensina que se deve oferecer adoração direta ao Senhor Krishna, que apareceu como filho adotivo do rei de Vraja. Ele também sugere que o lugar conhecido como Vrindavana está em pé de igualdade com o Senhor Krishna, porque não há diferença entre o nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e parafernália do Senhor Krishna e o próprio Senhor Krishna. Esta é a natureza absoluta da verdade absoluta. O Senhor Chaitanya também assinala que o modo mais elevado de adoração na fase perfectiva e suprema é o método praticado pelas donzelas de Vraja. Essas donzelas, gopis ou vaikeirinhas, simplesmente amavam Krishna sem interesses em lucro material ou espiritual. Chaitanya também recomenda o Srimad Bhagavatam como a literatura imaculada que narra conhecimento transcendental, e destacou que o objetivo máximo da vida humana é desenvolver amor puro por Krishna, a suprema personalidade de Deus. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são idênticos àqueles dados pelo Senhor Kapila, o apresentador original da Sankhya Yoga, o sistema de filosofia Sankhya. Este sistema autorizado de yoga recomenda que se medite na forma transcendental do Senhor. Fica fora de cogitação meditar em algo vazio ou impessoal. A pessoa pode meditar na forma transcendental do Senhor Vishnu, mesmo sem praticar as devidas posturas sentadas. Tal meditação chama-se Samadhi perfeito. Este Samadhi perfeito é comprovado no final do 6º capítulo da Bhagavad Gita, 6:46, onde o Senhor Krishna diz: E de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim através do yoga e ao mais elevado de todos. O Senhor Chaitanya instruiu a massa popular sobre a filosofia Sankhya, consistindo em Atinta Beda Beda Tattva, que advoga que o Senhor Supremo é simultaneamente idêntico à sua criação e diferente dela. O Senhor Chaitanya ensinou esta filosofia através do cantar do Santo Nome do Senhor. Ele ensinou que o Santo Nome do Senhor é a encarnação sonora do Senhor, e como o Senhor é o todo absoluto, não existe diferença entre seu Santo Nome e sua forma transcendental. Assim, cantando o Santo Nome do Senhor, a pessoa pode associar-se diretamente com o Senhor Supremo através da vibração sonora. À medida que pratica essa vibração sonora, ela passa por 3 fases de desenvolvimento: a fase na qual comete ofensas, a fase em que se purifica e a fase transcendental. Na etapa em que há ofensas, a pessoa talvez deseje todas as classes de felicidade material, mas na segunda etapa, ela purifica-se de toda a contaminação material. Quando alguém está situado na etapa transcendental, atinge a posição mais cobiçada, a plataforma do amor a Deus.
O Senhor Chaitanya ensinou que esta é a fase da perfeição máxima para os seres humanos. A prática de yoga visa essencialmente ao controle dos sentidos. O principal fator controlador de todos os sentidos é a mente. Portanto, primeiro deve-se aprender a controlar a mente, ocupando-a em consciência de Krishna. As atividades grosseiras da mente exprimem-se através dos sentidos externos, seja para a aquisição de conhecimento, seja para o funcionamento dos sentidos de acordo com os desejos. As atividades sutis da mente são pensar, sentir e querer. De acordo com a sua consciência, o indivíduo está limpo ou contaminado. Se a mente de alguém está fixa em Krishna, seu nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e parafernália, todas as suas atividades, sutis e grosseiras, tornam-se propícias. Na Bhagavad Gita, o processo ensinado para purificar a consciência é o processo que consiste em alguém fixar sua mente em Krishna, falando sobre suas atividades transcendentais, limpando seu templo, indo ao seu templo, vendo a bela forma transcendental do Senhor magnificamente decorada, ouvindo suas glórias transcendentais, provando a comida oferecida a ele, associando-se com seus devotos, cheirando as flores e folhas de tulasi oferecidas a ele, ocupando-se em atividades em prol do Senhor, etc. Ninguém pode parar as atividades da mente e dos sentidos, mas todos podem purificar essas atividades através de uma mudança de consciência. Essa mudança é indicada na Bhagavad Gita 2.39, quando Krishna fala a Arjuna a respeito do yoga, através da qual a pessoa pode trabalhar sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando agires com essa inteligência, poderás libertar-te do cativeiro decorrente do trabalho. Às vezes, o ser humano fica tolhido para o gozo dos sentidos devido a certas circunstâncias, tais como doenças, etc. Mas não é esse o processo recomendado. Sem conhecer o verdadeiro método pelo qual a mente e os sentidos podem ser controlados, e os homens menos inteligentes ou tentam parar a mente e os sentidos à força, ou então cedem e são arrastados pelas ondas do gozo dos sentidos. Os princípios reguladores e as regras de yoga, as várias posturas sentadas e exercícios respiratórios que a pessoa realiza para tentar afastar os sentidos dos seus objetos são métodos destinados àqueles que estão muito absortos no conceito de vida corpórea. O homem inteligente que está situado em consciência de Krishna não tenta forçar seus sentidos a não agir. Ao contrário, ele ocupa seus sentidos a serviço de Krishna. Ninguém pode impedir que uma criança brinque deixando-a inativa. Uma criança pode parar de ocupar-se em tolices caso se ocupe em atividades superiores. Restringir a força às atividades sensoriais através dos 8 princípios do yoga é recomendado para homens inferiores. Estando ocupados nas atividades superiores da consciência de Krishna, os homens superiores naturalmente afastam-se das atividades inferiores encontradas na existência material. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya ensina a ciência da consciência de Krishna. Essa ciência é absoluta. Especuladores mentais áridos tentam restringir-se do apego material, mas vê-se em geral que a mente é forte demais para ser controlada e que ela os arrasta a atividades sensuais. A pessoa em consciência de Krishna não corre esse risco. Todos devem ocupar a mente e sentidos em atividades conscientes de Krishna, e o Senhor Chaitanya ensina como fazer isso na prática. Antes de aceitar sannyasa, a ordem renunciada, o Senhor Chaitanya era conhecido como Vishvambara. A palavra Vishvambara refere-se àquele que mantém o universo inteiro e guia todas as entidades vivas. Este mantenedor e líder apareceu como o Senhor Shri Krishna Chaitanya para dar à humanidade esses ensinamentos sublimes. O Senhor Chaitanya é o preceptor ideal que revela as necessidades primárias da vida. Ele é o mais magnificente outorgador de amor por Krishna. Ele é o reservatório completo de todas as misericórdias e boa fortuna, como confirmam o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, o Mahabharata e os Upanishads. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, e é adorável para todos nesta era de desavenças. Todos podem aderir ao seu movimento de Sankirtana. Nenhuma qualificação prévia é necessária. Pelo simples fato de seguir seus ensinamentos,
qualquer um pode tornar-se um ser humano perfeito. Se alguém é assaz afortunado para sentir-se atraído às suas feições, com certeza será exitoso na missão de sua vida. Em outras palavras, aqueles que estão interessados em alcançar a existência espiritual podem ser facilmente libertados das garras de Maya pela graça do Senhor Chaitanya. Os ensinamentos apresentados neste livro não são diferentes do Senhor. Estando absorta no corpo material, a alma condicionada avoluma as páginas da história com todas as classes de atividades materiais. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem ajudar a sociedade humana a acabar com estas atividades desnecessárias e intemporárias. Através desses ensinamentos, a humanidade pode elevar-se a mais excelsa plataforma de atividade espiritual. Estas atividades espirituais, na verdade, começam depois que a pessoa se liberta do cativeiro material. Tais atividades liberadas, realizadas em consciência de Krishna, constituem a meta da perfeição humana. O falso prestígio que alguém adquire ao tentar dominar a natureza material é ilusório. Conhecimento iluminante pode ser obtido através dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, e com esse conhecimento pode-se avançar na existência espiritual. Todos têm de sofrer ou gozar os frutos de suas atividades. Ninguém pode conter as leis da natureza material que governam esses fenômenos. Enquanto a pessoa estiver ocupada em atividades fruitivas, ela pode estar certa de que se frustrará em sua tentativa de alcançar o objetivo último da vida. Eu sinceramente espero que, compreendendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya, a sociedade humana experimente uma nova luz de vida espiritual que abrirá o campo de atividades da alma pura. Om Tat Sat. Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami. 14 de março de 1968. Dia do nascimento do Senhor Chaitanya. Templo de Sri Sri Radha Krishna, Nova York, Estados Unidos da América. Prólogo. Bhaktivinoda Thakura, da obra Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sua Vida e Preceitos, de 20 de agosto de 1896. Chaitanya Mahaprabhu nasceu em Mayapur, na cidade de Nadia, logo após o pôr do sol do dia 23 do mês denominado Falguna, no ano de 1407, Shakabda, que corresponde ao dia 18 de fevereiro de 1486 da era cristã. Houve um eclipse lunar no momento de seu nascimento, e como era costumeiro nessas ocasiões, o povo de Nadia estava ocupado em banhar-se no Bhagirathi, bradando alegremente Haribol. Seu pai, Jagannatha Mishra, um pobre brahmana da ordem védica, e sua mãe Satidevi, esposa exemplar, eram ambos descendentes de uma estirpe bramânica que originalmente morava em Sylhet. Mahaprabhu era uma bela criança, e as senhoras daquela cidade vieram visitá-lo, trazendo-lhe presentes. O pai de sua mãe, Pandita Nilambara Chakravarti, renomado astrólogo, previu que a criança oportunamente seria uma grande personalidade, motivo pelo qual lhe deu o nome de Vishambara. As senhoras da vizinhança chamaram-no de Gaurahari, devido à sua tez dourada, e sua mãe chamava-o de Nimai, devido à árvore Nimba, perto da qual ele nasceu. Belo como ele era, todos ansiavam vê-lo todos os dias. Ao crescer, ele tornou-se uma criança caprichosa e travessa. Depois de seu quinto aniversário, foi admitido numa patashala, onde rapidamente aprendeu o bengali. A maioria de seus biógrafos contemporâneos menciona certas histórias a respeito de Chaitanya, que são simples registros de seus milagres precoces. Costumava-se dizer que quando ele era um bebê nos braços de sua mãe, chorava continuamente, e quando as senhoras vizinhas gritavam Haribol, ele parava de chorar. Assim, havia um constante clamor de Haribol dentro da casa, prenunciado a futura missão do herói. Afirma-se também que quando sua mãe certa vez deu-lhe docinhos para comer, ele comeu barro ao invés dos doces. Depois que sua mãe perguntou-lhe a razão disso, ele disse que já que todos os docinhos não
passavam de terra transformada, ele podia muito bem comer terra. Sua mãe, que era também esposa de um pandita, explicou que cada substância em um estado especial servia para um uso especial. A terra, enquanto num estado de jarro, pode ser usada como um cântaro, mas na forma de tijolo não é possível dar-lhe o mesmo uso. Terra, portanto, sob a forma de docinhos, é utilizada como alimento, mas em seus outros estados ela não tinha essa função. O garoto ficou convencido e admitiu que era estupidez sua comer terra, e concordou em não cometer o mesmo erro no futuro. Outro milagre também foi relatado. Narra-se que, certa vez, um Brahmana que fazia peregrinação hospedou-se em sua casa, cozinhou e leu preces meditando em Krishna. Nesse interim, o menino veio e comeu o arroz que já havia sido preparado. O Brahmana, atônito com a atitude dele, voltou a cozinhar a pedido de Jagannatha Mishra. Novamente o menino comeu o arroz enquanto o Brahmana meditava, oferecendo o arroz a Krishna. O Brahmana foi persuadido a cozinhar por uma terceira vez. Desta feita, todos os moradores da casa tinham adormecido, e o menino mostrou-se como o próprio Krishna ao viajante e o abençoou. O Brahmana então mergulhou em êxtase devido ao aparecimento de seu objeto de adoração. Também se relata que 2 ladrões raptaram a criança na porta da casa de seu pai, com a intenção de roubar suas joias, e enquanto levavam deram-lhe doces. A criança acionou sua energia ilusória, enganou os ladrões, fazendo-os voltar para sua própria casa. Os ladrões, com medo de serem descobertos, deixaram a criança lá e fugiram. Menciona-se também outro ato milagroso, no qual o garoto pede a Hiranya e Jagadisha e deles obtém todas as oferendas que eles haviam coletado para adorarem Krishna no dia de Ekadashi. Quando tinha apenas 4 anos de idade, ele sentou-se sobre panelas rejeitadas que sua mãe considerava profanas. Ele explicou a sua mãe que as panelas jogadas fora depois que a comida estava pronta não podiam ser consideradas sagradas ou profanas. Estas narrativas, que se relacionam com sua tenra infância, estendem-se até o seu 5º ano de idade. Aos 8 anos, ele foi admitido na Tola de Gangadasa Pandita, em Ganganagara, que fica perto da aldeia de Mayapur. Em 2 anos, ele tornou-se versado na gramática e retórica sânscritas. Depois disso, suas leituras em sua própria casa eram de natureza autodidata, pois lá ele descobriu livros importantíssimos pertencentes a seu pai, que era um autêntico pandita. Parece que, ao realizar esses estudos, ele leu o Smriti e o Nyaya, também para competir com seus amigos, que então estudavam sob a direção do célebre pandita Raghunatha Shiromani. Então, após o seu 10º ano de vida, Chaitanya tornou-se aceitavelmente erudito em gramática, em retórica, no Smriti e no Nyaya. Foi depois disso que seu irmão mais velho, Vishvarupa, saiu de casa e aceitou o ashram, posição de sannyasi, asceta. Chaitanya, embora muito jovem, consolou seus pais dizendo que ele iria servi-los, pois esta seria uma maneira de agradar a Deus. Logo em seguida, seu pai abandonou este mundo. Sua mãe estava excessivamente consternada, e Mahaprabhu, com seu habitual semblante feliz, consolou sua mãe viúva. Foi com a idade de 14 ou 15 anos que Mahaprabhu casou-se com Lakshmi Devi, filha de Vallabhacharya, também de Nadia. Nessa idade, ele era considerado um dos maiores eruditos de Nadia, a renomada sede da filosofia Nyaya e do conhecimento sânscrito. Mais do que os Marta Panditas, todos os Nyayikas tinham medo de confrontar-se com ele em discussões literárias. Sendo um homem casado, ele foi para a Bengala Oriental e instalou-se nas margens do Padma para adquirir bens. Lá demonstrou sua erudição e obteve uma boa soma de dinheiro. Durante essa época, vez por outra, ele pregava o Vaishnavismo. Depois de ensinar a Tapana Mishra os princípios do Vaishnavismo, Chaitanya mandou-o partir para Benares, onde ele deveria ficar morando. Durante sua permanência na Bengala Oriental, sua esposa Lakshmi Devi deixou este mundo depois que sofreu uma mordida de cobra. Ao voltar para casa, ele encontrou sua mãe de luto.
Ele consolou-a, expondo para ela a incerteza dos afazeres humanos. Foi a pedido de sua mãe que ele se casou com Vishnupriya, a filha de Raja Pandita Sanatana Mishra. Seus companheiros uniram-se a ele quando ele regressou da Pravasa, ou da temporada que permaneceu fora. Ele era agora tão famoso que era considerado o melhor pandita de Nadia. Keshava Mishra de Kashmira, que intitulara a si mesmo o grande Digvijay, foi a Nadia com a intenção de discutir com os panditas daquele lugar. Com medo do presumivelmente imbatível pandita, os professores da Tola de Nadia abandonaram sua cidade a pretexto de que estavam atendendo a convites. Keshava teve um encontro com Mahaprabhu no Barokonagata, em Mayapur, e após uma breve discussão com ele, foi derrotado pelo menino, e mortificado, teve de sair de fininho. E Mai Pandita passou a ser o mais importante pandita de seu tempo. Foi com a idade de 16 ou 17 anos que ele viajou para Gaya, com um grupo de alunos, e ali recebeu a iniciação espiritual de Ishvara Puri, um sannyasi Vaishnava e discípulo do renomado Madhavendra Puri. Depois de retornar a Nadia, Nimai Pandita tornou-se um pregador religioso, e sua natureza religiosa se tornou tão fortemente manifesta que Advaita Prabhu, Srivasa e outros que antes do nascimento de Chaitanya haviam aceitado a fé Vaishnava estavam admirados com a mudança do jovem. Ele agora deixará de ser um Nayayika combativo, um Smarta briguento e um retórico que critica. Ele desmaiava ao ouvir o nome de Krishna e comportava-se como um homem inspirado pela influência de seu sentimento religioso. Murari Gupta, uma testemunha ocular, descreveu que ele demonstrou seus poderes celestiais na casa de Srivasa Pandita, na presença de centenas de seus seguidores, que eram na maioria estudiosos eruditos. Foi nesta ocasião que ele abriu com seus seguidores sinceros uma escola noturna de Kirtana na casa de Srivasa Pandita. Lá, ele pregava, cantava, dançava, expressava todas as categorias de sentimentos religiosos. O senhor Nityananda Prabhu, que era então um pregador do Vaishnavismo e que tinha completado suas viagens por toda a Índia, juntou-se a ele nessa ocasião. De fato, uma grande quantidade de panditas pregadores do Vaishnavismo, todos sinceros de coração, vieram de diferentes partes da Bengala e uniram-se a ele. Nadia tornou-se assim a sede regular de uma multidão de acharyas Vaishnavas, cuja missão era espiritualizar a humanidade com a influência suprema do credo Vaishnava. A primeira ordem que ele deu a Prabhu Nityananda e Haridasa foi essa: Ide, amigos, ide pelas ruas da cidade. Dirige-vos a cada homem na porta de sua casa e pedi-lhe que cante o nome de Hari, e leve uma vida santa, e depois vinde a toda tardinha e contai-me o resultado de vossa pregação. Recebendo então esta ordem, os dois pregadores saíram e se encontraram com Jagai e Madhai, dois homens de caráter dos mais abomináveis. Eles insultaram os pregadores quando ouviram a ordem de Mahaprabhu, mas logo foram convertidos pela influência da Bhakti, devoção, inculcada pelo Senhor. Daí o povo de Nadia ficou surpreso. As pessoas diziam: Nimai Pandita não é apenas um gênio portentoso, mas também, de certo, é um missionário do Deus Onipotente. Desta época até os 23 anos de idade, Mahaprabhu pregou seus princípios não somente em Nadia, mas também em todas as cidades e aldeias importantes situadas ao redor de sua cidade. Nas casas de seus seguidores, ele realizou milagres, ensinou os princípios esotéricos de Bhakti e cantou seu Sankirtana com outros Bhaktas. Seus seguidores da cidade de Nadia começaram a cantar o santo nome de Hari nas ruas e mercados. Isto causou um impacto e despertou diferentes sentimentos de diversas regiões. Os Bhaktas ficaram deveras satisfeitos. Os Smartas Brahmanas ficaram invejosos do sucesso de Nimai Pandita e foram queixar-se ao Chandkazi, dizendo-lhe que o caráter de Chaitanya ia de encontro aos princípios hindus. O Kazi foi à casa de Srivasa Pandita, onde quebrou uma mridanga, tambor de barro, e declarou que a menos que Nimai Pandita parasse de propalar aos quatro ventos sua religião esquisita, ele seria obrigado a impor a religião muçulmana a ele e a seus seguidores. Isto foi levado ao conhecimento de Mahaprabhu,
Ele ordenou aos habitantes da cidade que se reunissem à tardinha, cada um com uma tocha na mão. Eles fizeram isso, e Nimai marchou com seu Sankirtana dividido em 14 grupos. E chegando à residência do Kazi, ele manteve um longo diálogo com Kazi, e no final infundiu no seu coração sua influência Vaishnava, tocando-lhe o corpo. O Kazi então chorou e admitiu que sentia forte influência espiritual que eliminara todas as suas dúvidas e produziu nele um sentimento religioso que lhe propiciou o êxtase mais elevado. O Kazi uniu-se então ao grupo de Sankirtana. O mundo ficou admirado ante o poder espiritual do grandioso Senhor. E após esse episódio, centenas e centenas de hereges converteram-se e empunharam-se a bandeira de Vishvambara. Foi depois que alguns brahmanas de Kulia, invejosos e medíocres, criaram uma desavença com Mahaprabhu e trouxeram um grupo para opor-se a ele. Nimai Pandita era, por natureza, uma pessoa muito compassiva, embora firme em seus princípios. Ele declarou que o faccionismo e o sectarismo eram os dois maiores inimigos do progresso, e que enquanto permanecesse como habitante de Nadia pertencente a uma determinada família, sua missão não teria sucesso completo. Resolveu então tornar-se um cidadão do mundo, rompendo seus laços com uma família, casta e credo específicos, e tomada essa resolução, ele aos 24 anos de idade assumiu a posição de sannyasi em Katwa, sob a guia de Keshava Bharati, que vivia naquela cidade. Sua mãe e esposa choraram amargamente a separação, mas nosso herói, embora de coração tenro, era uma pessoa de fortes princípios. Ele trocou o pequeno mundo de sua casa pelo ilimitado mundo espiritual de Krishna, dedicando sua vida às pessoas em geral. Após aceitar sannyasa, ele foi induzido a visitar a casa de Advaita Prabhu em Shantipura. Advaita deu um jeito de convidar todos os seus amigos e admiradores de Nadia e trouxe Shatidevi para ver seu filho. O prazer e a dor lhe invadiram o coração quando ela viu seu filho vestido de sannyasi. Como sannyasi, Krishna Chaitanya usava apenas uma kalpina e um barrivasa, manto. Sua cabeça era raspada e em suas mãos havia uma danda, bastão, e um camandalo, cântaro de eremitas. O santo filho caiu aos pés de sua amada mãe e disse: Mãe, este corpo é teu, e devo obedecer a tuas ordens. Permite que eu me dirija a Vrindavana para obter minhas realizações espirituais. Sua mãe, depois de deliberar com Advaita e outros, pediu a seu filho que residisse em Puri, na cidade de Jagannatha, para que ela pudesse obter notícias dele de vez em quando. Mahaprabhu concordou com a proposta e em poucos dias deixou Shantipura e foi para Orissa. Seus biógrafos descrevem muito pormenorizadamente a viagem que Krishna Chaitanya, este é o nome que ele recebeu após tomar sannyasa, fez de Shantipura até Puri. Ele viajou pela margem do Bhagirathi até chegar a Chatraboga, hoje situada em Tanamatturapura. Diamond Harbour, 24 Parganas. Lá, ele foi de barco até Prayagagata, no distrito de Midnapura. Daí, ele caminhou através de Balasore e Chutak até chegar a Puri. Visitando o templo de Bhuvaneshwara, ao cobrir esse percurso, chegando a Puri, ele viu Jagannatha no templo e residiu com Sarvabhauma a pedido deste. Sarvabhauma era um extraordinário pandita daquela época. Seus conhecimentos não tinham limites. Ele era o melhor Nayayika de todos os tempos e era conhecido como o sábio mais erudito na filosofia Vedanta da escola de Shankaracharya. Ele nasceu em Nadia, Vidyanagara, onde ensinou a filosofia Nyaya aos inumeráveis discípulos que estudaram em sua tola. Ele tinha ido para Puri pouco antes do nascimento de Nimai Pandita. Seu cunhado, Gopinatha Mishra, apresentou o nosso novo sannyasi a Sarvabhauma, que ficou impressionado com a beleza pessoal dele e teve receio de que seria difícil aquele jovem manter-se no sannyasa dharma durante o longo percurso de sua vida. Gopinatha, que conheceu Mahaprabhu em Nadia, tinha grande reverência por ele e declarou que aquele sannyasi não era um ser humano comum. Sobre este ponto, Gopinatha e Sarvabhauma tiveram uma discussão acalorada. Sarvabhauma pediu então a Mahaprabhu que o ouvisse recitar os Vedanta Sutras,
ele concordou tacitamente. Chaitanya ouviu em silêncio. O grande Sarvabhauma falou com gravidade por 7 dias, ao final dos quais este disse: Krishna Chaitanya, acho que não compreendes o Vedanta, pois não falaste nada depois de ouvir minha recitação e explicações. Em resposta, Chaitanya falou que compreendia muito bem os sutras, mas não conseguia atinar com o que Shankaracharya queria dizer com seus comentários. Espantado com isso, Sarvabhauma disse: Como é que entendes os significados dos sutras e não compreendes os comentários que explicam os sutras? Muito bem, se compreende os sutras, por favor, deixa-me ouvir as tuas interpretações. Em seguida, Mahaprabhu explicou todos os sutras à sua maneira sem aludir ao comentário panteístico de Shankara. A compreensão aguda de Sarvabhauma viu a verdade, beleza e harmonia dos argumentos contidos nas explicações dadas por Chaitanya e obrigou-o a admitir que este era a primeira vez que ele encontrara alguém que podia explicar o Brahma Sutras de uma maneira tão simples. Reconheceu também que os comentários de Shankara nunca deram explicações tão naturais acerca dos Vedanta Sutras como as que ele tinha obtido de Mahaprabhu. Ele então apresentou-se como partidário e seguidor. Em poucos dias, Sarvabhauma acabou sendo um dos melhores Vaishnavas daquele tempo. Quando essas notícias se espalharam, toda Orissa cantou louvores a Krishna Chaitanya, e centenas de pessoas vieram à ilha e tornaram-se seus seguidores. Deste interim, Mahaprabhu pensou em visitar o sul da Índia, e em sua viagem partiu com certo Krishnadasa Brahmana. Seus biógrafos nos dão pormenores dessa viagem. Primeiro, ele foi para Kurmakshetra, onde realizou um milagre curando um leproso chamado Vasudeva. Nas margens do Godavari, ele encontrou-se com Ramananda Raya, o governador de Vidyanagara, com quem manteve uma conversa filosófica sobre Prema Bhakti. Realizou outro milagre ao tocar, fazendo-as desaparecer imediatamente, as 7 árvores Tala, através das quais Ramachandra, o filho de Dasharatha, atirou sua flecha e matou o grande Baliraja. Ele pregou o Vaishnavismo e o Nama Sankirtana durante toda a viagem. Em Rangakshetra, ele permaneceu 4 meses na casa de certo Venkata Bhatta, onde passaria a estação chuvosa. Lá, ele converteu do Vaishnavismo Ramanuja para Krishna Bhakti, toda a família de Venkata, bem como o filho de Venkata, um menino de 10 anos chamado Gopala, que mais tarde foi para Vrindavana e tornou-se um dos 6 Goswamis, ou profetas, que serviam sob a liderança de Shri Krishna Chaitanya. Tendo aprendido sânscrito com seu tio Prabodhananda Sarasvati, Gopala escreveu vários livros sobre o Vaishnavismo. Chaitanya visitou muitos lugares no sul da Índia, e ele foi até o Cabo Comorim, e após 2 anos voltou a Puri por Pandepura, que fica situado no Bhima. Neste último lugar, ele espiritualizou Tukarama, que daquele dia em diante tornou-se um pregador. Este fato foi admitido nas suas Abhangas, que foram reunidas no volume pelo senhor Satyendra Nath Tagore, do Serviço Civil de Bombay. Durante sua viagem, ele teve discussões com os budistas, os jainistas, os mayavadis em vários lugares e converteu ao Vaishnavismo seus oponentes. Depois que ele regressou a Puri, Raja Prataparudradeva e muitos panditas brahmanas empunharam a bandeira de Chaitanya Mahaprabhu. Agora ele estava com 27 anos de idade. Aos 28 anos, ele foi a Bengala, chegando até Golda, em Malda. Lá, ele encontrou-se com 2 grandes personalidades chamadas Rupa e Sanatana. Embora descendessem das linhas dos brahmanas karnáticos, estes 2 irmãos tornaram-se semi-muçulmanos devido ao constante contato com Shah Rukh, que era então imperador de Golda. O imperador trocara-lhes os nomes e eles passaram a chamar-se Tabirkas e Sakara Malik. E o senhor deles os amava sinceramente, visto que eles eram eruditos em persa, árabe e sânscrito, e eram leais servidores do Estado. Esses 2 cavalheiros não conseguiam descobrir a maneira de voltarem a ser simples hindus e pediram ajuda espiritual a Mahaprabhu enquanto ele estava em Puri. Em resposta, Mahaprabhu escreveu que ele iria ter com eles e os livraria de suas dificuldades espirituais.
Agora que ele tinha vindo a Golda, os dois irmãos surgiram diante dele com sua antiga súplica. Mahaprabhu ordenou-lhes que fossem a Vrindavana e o encontrassem lá. Chaitanya voltou a Puri através de Shantipura, onde ele mais uma vez encontrou-se com sua querida mãe. Depois de uma curta estada em Puri, ele seguiu para Vrindavana. Dessa feita, ele é acompanhado por Balabhadra Bhattacharya. Ele visitou Vrindavana e foi a Prayaga, Allahabad, convertendo um grande número de muçulmanos ao Vaishnavismo através de argumentos do próprio Alcorão. Os descendentes destes convertidos ainda são conhecidos como Patana Vaishnavas. Rupa Goswami encontrou-se com ele em Allahabad. Durante 10 dias, Chaitanya instruiu-o na espiritualidade e ordenou-lhe que fosse cumprir missões em Vrindavana. Sua primeira missão foi escrever trabalhos teológicos, explicando cientificamente Bhakti pura e Prema. Sua segunda missão foi a de recuperar os lugares onde Krishna Chandra, no fim da Dwapara Yuga, realizara suas lilas, passatempos, espirituais para o benefício do mundo religioso. Rupa Goswami deixou Allahabad e partiu para Vrindavana, e Mahaprabhu foi para Benares. Lá, ele residia na casa de Chandrasekhara e aceitava sua bhiksha, alimentação, diária na casa de Tapana Mishra. Foi aqui que Sanatana Goswami uniu-se a ele e por 2 meses recebeu instruções sobre assuntos espirituais. Os biógrafos, especialmente Krishnadasa Kaviraj, deixaram-nos pormenorizadamente os ensinamentos que Chaitanya transmitiu a Rupa e Sanatana. Krishnadasa não era um escritor contemporâneo, mas ele obteve suas informações através dos próprios Goswamis, discípulos diretos de Mahaprabhu. Jiva Goswami, que era sobrinho de Sanatana e Rupa e que nos deixou seu trabalho inestimável, o Sat Sandarbhas, filosofou sobre os preceitos de seu grande líder. Nós reunimos e resumimos os preceitos de Chaitanya valendo-nos dos livros destes grandes escritores. Durante sua permanência em Benares, Chaitanya e os sannyasis eruditos da cidade tiveram encontro na casa de um Brahmana Maratha, que convidou todos os sannyasis para esta reunião. Durante este encontro, Chaitanya realizou um milagre que atraiu a si todos os sannyasis. Então, iniciou-se a conversa. Os sannyasis eram encabeçados por seu muitíssimo erudito líder, Prakashananda Sarasvati. Após uma pequena controvérsia, eles submeteram-se a Mahaprabhu e admitiram que tinham sido desencaminhados pelos comentários de Shankaracharya. Era impossível que mesmo os estudiosos eruditos se opusessem a Chaitanya por muito tempo, pois havia uma magia nele que tocava seus corações e os fazia desejar seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Os sannyasis de Benares logo caíram aos pés de Chaitanya e pediram sua graça, Kripa. Chaitanya pregou então Bhakti pura e infundiu em seus corações amor espiritual por Krishna. Isso os forçou a abandonar seus sentimentos sectários. Com essa maravilhosa conversão dos sannyasis, toda a população de Benares tornou-se Vaishnava e realizou um colossal Sankirtana com seu novo senhor. Depois de enviar Sanatana a Vrindavana, Mahaprabhu novamente foi a Puri, percorrendo a floresta com seu companheiro Balabhadra. Balabhadra informou que Mahaprabhu tinha realizado muitos milagres na sua ida a Puri, tais como fazer tigres e elefantes dançarem e ouvirem o nome de Krishna. Desde então, isso é a partir dos 31 anos, Mahaprabhu viveu continuamente em Puri, morando na casa de Kashi Mishra. Até os 48 anos, quando ocorreu o seu desaparecimento durante o Sankirtana no templo de Tota Gopinatha. Ao longo destes 18 anos, ele levou uma vida de amor e piedade serenos. Ele estava rodeado por numerosos seguidores, todos os quais pertenciam às mais elevadas estirpe Vaishnava, distinguiam-se do povo em geral por seu caráter e conhecimentos puríssimos, princípios religiosos inabaláveis e amor espiritual por Radha Krishna. Swarupa Damodara, que fora conhecido pelo nome de Purushottamacharya, enquanto Mahaprabhu esteve em Nadia, juntou-se a ele em Benares e aceitou servi-lo como seu secretário. Nenhuma obra de algum poeta ou filósofo podia chegar a Mahaprabhu caso Swarupa não a considerasse pura e útil. Raya Ramananda era seu segundo assistente.
Tanto ele quanto Swarupa costumavam cantar para que Mahaprabhu exprimisse seus sentimentos a um certo ponto da adoração. Paramananda Puri era seu ministro em assuntos de religião. Existem centenas de histórias narradas por seus biógrafos, as quais não achamos necessário reproduzir aqui. Mahaprabhu dormia pouco. Cada dia e cada noite seus sentimentos o levavam por toda parte do firmamento da espiritualidade, e todos seus seguidores e admiradores o observavam o tempo todo. Ele adorava, comunicava-se com seus missionários em Vrindavana, conversava com aqueles homens religiosos que acabavam de chegar para visitá-lo. Ele cantava e dançava. Não se importava consigo mesmo e frequentemente emergia em beatitude religiosa. Todos aqueles que vinham procurá-lo acreditavam que ele era o Deus belíssimo, que aparecera no mundo inferior para o benefício da humanidade. Ele sempre amou sua mãe, e de vez em quando ele enviava Mahaprasada através daqueles que iam em Nadia. Ele era amabilíssimo por natureza. A humanidade personificava-se nele. Seu doce semblante dava ânimo a todos aqueles que entravam em contato com ele. Ele nomeou Prabhu Nityananda como missionário encarregado da região da Bengala. Ele enviou 6 discípulos, Goswamis, a Vrindavana para pregar na província o amor por Krishna. Ele puniu todos os seus discípulos que se afastaram de uma vida santa. Ele fez isso notadamente no caso de Radhasa Júnior. Para aqueles que as solicitavam, ele nunca deixou de dar as necessárias instruções sobre a vida. Isso será visto nos seus ensinamentos a Raghunatha Dasa Goswami. Seu relacionamento com Haridasa, Sênior, mostra como ele amava os homens espiritualistas e como contestava a presença de distinção de castas na fraternidade espiritual. Dedicatória. Dedico ao sagrado serviço de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakura, que iniciou os ensinamentos do Senhor Chaitanya no mundo ocidental. Na McGill University, Canadá, em 1896, o ano de meu nascimento. Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami.